Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 30 até o versículo de número 38. Continuamos aqui participando da vida de Ló. Diz assim o texto sagrado: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele, suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Amém. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que a Tua palavra possa gerar vida em nosso coração, nos ensinar lições preciosas dessa situação, desse contexto, daquilo que flagrantemente se mostra um desastre numa família, Pai, que sirva de alerta para cada um de nós. Nos ensine, Senhor, porque certamente há uma razão vinda de Ti para que haja o registro dessa situação familiar, para que aprendamos, certamente não para seguirmos exemplo, mas ao contrário, fugirmos dele. Sabemos tratar na nossa vida, no nosso coração, indícios do mal, do pecado, na nossa própria vida. Nós te pedimos, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí você diz para os seus filhos não assistirem novela, porque há certas cenas muito inconvenientes, e você vem à igreja no domingo à noite e a gente lê esse texto, não é? Pois é parte do registro sagrado sobre a realidade da vida, sobre o desastre que também acontece na vida. Também nós lemos esse texto porque é parte dos nossos estudos de forma sequencial da palavra de Deus. Quando isso acontece, quando nós estudamos a Bíblia de forma sequencial, não somos nós que escolhemos o texto, mas é o texto que nos escolhe. E aí nós temos que encará-lo, e temos que tratá-lo e entendê-lo, e aplicá-lo também para a nossa vida. Porque toda a palavra, ela é útil para nos ensinar, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos instruir, para preparar-nos, para sermos homens e mulheres santos, que saibam servir ao Senhor Deus. Imagine que não são nenhum, nem dois, nem três casos de pastores que muitas vezes no auge do seu ministério são descobertos agindo de uma maneira escandalosa. Não são poucos os casos em que nós ouvimos falar de pastores que abandonam a própria esposa
para viver talvez com outra mulher, metade da sua idade, deixando para trás a sua família, trazendo com isso perplexidade, tristeza, uma sensação de nojo para com o pecado, quebrando uma família, quebrando muitas vezes uma igreja, uma comunidade inteira, afastando pessoas, dando margem a outros que olham e dizem: olha aí, está vendo? Aquele seu pastor lá, olha aí o que ele está fazendo. Infelizmente nós sabemos que não são poucos os casos. Recentemente nos Estados Unidos, um site daqueles que marcam encontros entre homens e mulheres, e era um site reservado, que fazia propaganda de ser extremamente seguro contra qualquer tipo de possibilidade de alguém saber quem fazia parte do serviço daquele site. De repente, hackers conseguiram abrir o site e tiraram todos os dados dos clientes e colocaram a amostra na internet. Não sei quantos souberam disso, mas foi um rebuliço geral, de políticos de renome, pessoas de todas as áreas da classe pública, foram pegos ali naquele site. E entre esses também pastores. É claro que o foco, a luz, se torna mais intensa sobre aqueles que deveriam não só professar a fé, mas ter uma vida ilibada diante da sociedade. Por ser esta a postura esperada de um pregador do Evangelho, de alguém que está sempre falando contra o pecado, e no entanto pastores também foram pegos. Um deles, inclusive, com mais de 30 anos de ministério, se suicidou, porque não suportou a culpa, a vergonha e o vexame. Queridos, eu citei aqui pastores, mas porque certamente temos essa visão de que os pastores talvez sejam seres iluminados e um pouco acima da média, mas o fato é que qualquer uma das nossas famílias e das nossas vidas, qualquer um de nós está sujeito também a cair no pecado e até mesmo numa proporção escandalosa, terrível, de uma maneira que você ou outra pessoa possa se tornar completamente irreconhecível aos que o conhecem. Hoje pela manhã nós falamos sobre, continuando o estudo de Jesus, fazendo a purificação do templo, e nós estudamos como o Senhor Jesus tratou de forma séria a questão da entrada do pecado dentro do templo, no sentido de como o lugar de adoração estava sendo poluído através de homens que queriam torná-lo casa de negócio, através de animais que não deveriam estar lá dentro, e um lugar que deveria ser de adoração, de oração, de louvor, e que pouco a pouco foi sendo tomado por diversos outros negócios e que o haviam descaracterizado. E o Senhor Jesus, então, à luz do seu zelo para a casa do Pai, ele vem com azorrague, vai lá com o chicote, tira aqueles animais de lá, e também derruba a mesa dos cambistas e age com extrema força para que a ordem fosse restabelecida em um lugar de adoração. E nós estudamos o quanto isso tem a ver com a nossa vida, o quanto o Senhor Jesus nos confronta para que nós lutemos contra o pecado que nos assedia. E eu quero fazer aqui, que os irmãos façam, a ligação entre aquilo que nós estudamos pela manhã e o texto que está diante de nós. O texto da vida de um homem chamado Ló. E a história de Ló é a história de um grande escândalo. Nós líamos agora há pouco lá em Mateus 24, o texto dizendo que nos últimos dias viriam escândalos. E de fato os escândalos podem vir dentro da própria igreja e na vida de pessoas que nós reconhecemos como tendo vida cristã. E o caso é que isso também aconteceu com Ló. O pecado terrível de Ló nos faz perceber que não basta sermos cristãos, não basta dizermos que somos crentes, que somos cristãos, há algo mais a ser feito a respeito da nossa vida cristã. A história de Ló seria mais uma história qualquer, como de muita gente que nós vemos na nossa sociedade,
a história de uma destruição de uma família, a história de imoralidade, de uma licenciosidade, a história extrema, estranha. Ela seria mais uma história se o apóstolo Pedro não dissesse na sua segunda carta que Ló fosse um homem justo. E isso, de fato, nos deixa assombrados. Porque a palavra de Deus diz que Ló era um homem justo e que Ló sofreu na sua cidade, naquela cidade de Sodoma, ele sofreu com a injustiça que estava ao seu redor. Mas apesar da sua condição de ser um homem justo, nós olhamos para Ló e dizemos, esse não é um exemplo a ser seguido. Esse homem deixou de fazer o que precisava ser feito. Ao contrário, ele se deixou dominar pelo pecado ao ponto de levar a sua família ao naufrágio. E então, a semelhança do que Jesus fala sobre a mulher de Ló, nós temos que falar sobre a vida de Ló. Lembremos-nos deste homem chamado Ló, para que sirva para cada um de nós como um alerta, como uma placa dizendo, cuidado, olha o que pode acontecer com alguém que simplesmente se deixa levar pela sua própria carne. Meus queridos, o grande ensinamento nessa noite que eu quero trazer é que os grandes e escandalosos pecados, eles não começam grandes e escandalosos. Eles começam pequenos e talvez pouco notados. E talvez aparentam pouca importância. Recentemente nós tivemos um grande desastre na natureza, lá na cidade de Mariana, Minas Gerais. Todos nós sabemos, acompanhamos o desastre ambiental, o desastre naquela cidade, vidas foram perdidas. Mas o que nós sabemos é que esse grande desastre, de proporções que não haviam acontecido ainda no nosso país, se assemelha aos grandes desastres na história da humanidade, começou pequenininho, com pequenas rachaduras, com algum descaso, descuido de quem deveria estar o tempo todo monitorando a situação daquela barragem de lama, que deveria ter tomado cuidado para que as especificações técnicas fossem seguidas, mas isso foi sendo deixado de lado, foi sendo empurrado com a barriga. Alguém disse, tá bom, mas isso vamos resolver isso ano que vem, vamos fazer isso a partir do próximo semestre, e a situação foi sendo postergada, até chegar num ponto em que tudo se arrebentou, e aí era tarde demais. Vidas, empregos, cidades, a própria empresa se vê mergulhada numa crise sem precedentes. Aquilo que era barato de ser feito lá atrás, talvez na mente daqueles engenheiros fosse até um valor muito alto a ser pago. Talvez dissessem, vamos deixar isso para depois, porque agora, no momento de crise nacional, nós temos outras prioridades. Se tornou agora uma crise que dificilmente se pode medir em termos da sua proporção. Mas, amados, tudo isso nos ensina uma grande lição, e é essa que eu quero ressaltar e refrisar nesta noite. Que os grandes e escandalosos pecados começam pequenos e pouco notados por nós. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele se permitiu com que os pequenos pecados da vida dele passassem sem ser tratados, até que se tornassem grandes monstros totalmente fora de controle. Meus queridos, é esse tipo de pecado, e quando eu digo aqui pequeno pecado e grande pecado, entendo o que eu estou dizendo, que isso é a luz da nossa percepção humana e das consequências aqui na terra. Porque, segundo a palavra de Deus, todo pecado é pecado, não é? Todo ele leva à destruição humana, todo pecado leva à morte. Mas aqueles pecados que causam grande comoção, grande destruição, normalmente começam pequenos. Quando eu falo de grandes pecados, são o pecado do adultério, o pecado do assassinato, o pecado do incesto, o pecado da pedofilia, o pecado da pornografia em si, o pecado do estupro e tantos outros que acontecem e podem acontecer, inclusive, dentro do nosso meio cristão. Então, essa é a grande lição. Em primeiro lugar, os grandes pecados sempre começam com pequenas atitudes erradas. Os grandes pecados sempre começam com pequenas atitudes que aparentam uma certa inocência. Vamos olhar aqui para a vida de Ló, como tudo começou. Lá no capítulo 13 do livro do Gênesis,
Nós temos ali a situação de Ló de um lado e Abrão do outro, e ambos muito ricos, perceba isso, ambos donos de uma posse muito grande de gado. Chegou um ponto que ambos não podiam conviver numa mesma área, porque o gado comia a mesma plantação, já começava a haver discussão entre os pastores de ambos. Então Abraão propôs a Ló: Ló, você deve agora decidir para onde você quer morar, porque não dá para nós dois vivermos juntos. E o texto diz então que Ló olhou, versículo 10, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. E o texto diz: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Note o nome dessa cidade. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. A decisão de Ló era uma decisão tomada com base no seu próprio egoísmo, na sua própria ganância, na sua cobiça. Quando ele olha para aquela cidade, ele fala: é ali, porque ali eu vejo prosperidade, porque ali eu vejo um crescimento financeiro, porque lá eu vejo que vou poder oferecer conforto à minha família. Ali sim nós percebemos que há muita grama, muito verde, nós vemos ali cidades muito bem montadas, é isso que eu quero para a minha família. E em nenhum momento você vai perceber em Ló nenhuma decisão tomada ou através da oração, da busca pela sabedoria de Deus. Toda decisão de Ló é tomada com base no seu olhar. O texto ressalta isso. Viu as campinas e aquilo ressaltou os seus olhos. Ele falou: é para lá mesmo que eu vou, porque ele conseguiu enxergar ali uma boa oportunidade. Mais tarde nós vemos que essa decisão de Ló pesou sobre ele, quando surgiram 4 reis que vieram para aquela região e tomaram a cidade de Ló, e tomaram a sua família, e tomaram todos os seus bens. E diz o texto sagrado que então foi preciso que Abraão e outros viessem para socorrer a cidade de Sodoma, Gomorra, e restaurassem Ló e também todos os seus bens. Queridos, isso deveria ter sido suficiente para Ló abrir os olhos e falar: opa, esta é a oportunidade para eu sair daqui. Porque certamente até aquele ponto Ló já deveria ter tomado conhecimento da cidade onde ele estava morando, percebido o tamanho da licenciosidade que existia ali, e percebido o recado de Deus quando ele se viu naquela situação complicada, terrível. Mas não, Ló retorna para Sodoma. E lá desaparece Ló. E nós vamos reencontrá-lo no capítulo 19, quando o texto diz: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Esse fato é importante, porque se Ló estava sentado na porta da cidade, ele era alguém importante. Ali era o lugar para os juízes daquela cidade estar presentes. Era ali que os homens que tinham alguma autoridade se assentavam, era a porta da cidade. O texto mais tarde vai dizer que as pessoas o acusam de querer ser juiz sobre todas as coisas. Ló deveria ter uma condição de autoridade ali dentro. Ló tenta, quando os anjos vão até a sua casa e os homens tentam atacar os anjos, Ló tenta argumentar com aqueles homens, porque ele tinha essa condição, essa possibilidade de falar com aquelas pessoas. Ele sentia autoridade naquele lugar. Lá ele havia conquistado tudo, ele havia conquistado o respeito, o seu status. Ló estava muito bem obrigado na cidade de Sodoma. E é tanto que quando os anjos falam para Ló: Ló, a cidade vai ser destruída, pega aí a sua família, pega seus filhos, pega todo mundo e vamos embora, porque vai ser tudo destruído. O texto diz que Ló foi hesitante. Ele não queria sair, ele estava assim: e agora, será que eu vou? Porque ele olhava para trás e via: mas tudo que eu construí está aqui na cidade de Sodoma. Tudo, olha aí, minha casa, meus bens, meus negócios. Mas é assim, não vou poder nem levar uma mala, né? Não dá para levar um trailer de coisas. E o texto mostra que Ló ficou hesitante, ao ponto dos anjos terem que pegá-los à força e sair carregando-os para fora. Mais adiante nós vemos a esposa de Ló ficando para trás, e depois o próprio Ló, ainda assim, diante de toda essa situação, eu fico imaginando que, à medida em que o castigo de Deus se aproximava da cidade de Sodoma, possivelmente, aqui eu faço a minha ideia,
de que os céus fossem se tomando de alguma nuvem, de alguma manifestação de que aquilo estava prestes a acontecer. E Ló, apesar de tudo isso, tendo o Senhor direcionado ele, dizendo: olha, vai para a caverna, ou para as cavernas, Ló disse: não, Senhor, olha, é demais ir para lá vão matar-nos. Veja, Ló ainda está questionando a sabedoria e o propósito de Deus, e deixa a gente ir para essa cidade aqui, ó, cidade pequena, Zoar significa isso, cidade pequena, mais próxima, deixa a gente ir para lá. E o anjo consente com ele e diz: vai para lá, né, e você indo lá, essa cidade vai ser poupada, né? Ou seja, Ló sabia que ali, de certa forma, ainda poderia manter alguma conexão com a sua vida anterior. Talvez, quem sabe, próximo eu pudesse ainda recuperar alguns dos destroços da cidade de Sodoma. Será que alguma coisa minha vai sobrar lá? Quem sabe próximo eu ainda possa não perder tanto contato, tanto vínculo assim com a minha vida anterior. Então, meus queridos, nós vamos vendo passo a passo a degradação na vida desse homem chamado Ló. E finalmente, nesse último trecho da sua vida, no capítulo de número 19, aqui no texto que nós lemos, nós vemos então Ló com as suas filhas, em algo triste, terrível, escandaloso, nojento, mas que era simplesmente o resultado cumulativo das suas escolhas, das suas ações e das suas omissões. Perceba que na palavra de Deus sempre a ganância e o desejo sexual, ou o erro no desejo sexual, estão geralmente ligados, porque são duas coisas que são sinônimos da nossa carne, que fazem parte da concupiscência dos olhos da nossa carne, estão ligados. É o desejo de querer ter, é o desejo de querer possuir, é o desejo de querer o prazer a todo custo. E aqui nós vemos as duas coisas conjugadas. Algo importante aqui, o fato de que nós olhamos para a vida de Ló e vemos ele sempre um homem muito passivo, um homem passivo, que tomava as suas atitudes com base no seu olhar, naquilo que parecia mais interessante. Queridos, é importante que nós olhemos para esse texto, principalmente os pais aqui presentes. Nós, pais, temos da parte de Deus uma responsabilidade muito grande. Veja que o texto todo se volta para a figura paterna. É Ló que vai responder diante de Deus pelo naufrágio da sua família. Somos nós que temos responsabilidade diante de Deus pela nossa família, pelo estado espiritual da nossa família. E Ló foi um sujeito que simplesmente seguiu o fluxo do mundo. Para onde o mundo aponta, para lá que Ló estava indo. Você não conseguiria olhar para Ló e ver nenhuma diferença entre ele e os outros cidadãos da cidade de Sodoma. Quando você olha para a vida de Abraão, o texto lá manifesta várias vezes, e Abraão passava no lugar, e lá ele erigia um altar ao Senhor, e a marca de Abraão era a tenda e o altar, onde ele estava, amava uma tenda e amava um altar. Olha para a vida de Ló e vê se você encontra algum altar presente na vida dele. Olha para a vida de Ló e vê se você encontra algum momento em que ele está clamando ao Senhor, algum momento que ele está confessando algo ao Senhor, em algum momento que ele está buscando saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Olha para a vida de Ló e veja se ele está levando as suas filhas à presença do Senhor. Ao contrário, nós olhamos para o texto e vemos primeiro Ló casando as suas filhas com os sodomitas. Aliás, isso é um fato muito curioso, né? Porque aqueles homens da terra evidentemente não tinham nenhum temor a Deus e não reconheciam nada acerca de Deus, e aí quando Ló foi falar sério para eles sobre Deus, eles achavam que estava tirando graça deles. O texto diz que eles... Isso é piada, sogro, né? Ou futuro sogro. O que você está querendo com isso? Ah, você está dizendo para a gente que vai ser destruída a cidade? Isso é piada, né? E por mais que Ló tenha se esforçado no sentido de convencê-los, eles não puderam reconhecer em Ló essa seriedade, porque Ló nunca tinha sido um homem sério. Ló tinha sido omisso dentro da sua própria casa. Então Ló pagou pelo preço. Ló, o que ele veio a sofrer foi simplesmente uma consequência cumulativa de uma vida omissa.
Agora, duas observações aqui a fazer. Primeiro, você perceba algo aqui no texto, que é a conexão do álcool com essa imoralidade sexual que foi praticada aqui. Primeiramente, observe que na Bíblia, essa é a segunda vez do livro do Gênesis que aparece o termo vinho. A primeira vez foi lá com Noé. Vocês lembram o que aconteceu, não é? Noé tomou muito vinho, que ele mesmo fez, ficou embriagado e se colocou nu, não é? E aí começa aquela confusão com Canaã, né? Com os filhos dele, e a partir daí todo o problema que veio sobre a própria casa de Noé. Aqui novamente o texto fala do vinho, e novamente ele está ligado à questão do pecado, a questão da perda do juízo propriamente, a questão da ausência de domínio próprio e perda da realidade e do pecado sexual. É interessante isso, não é? Olharmos e vermos como a Bíblia trata estas coisas. E vemos o seguinte, que no caso de Ló, duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é entender que nesse momento da vida deles, eles já não tinham mais nada de bens, né? Ló deixou tudo para trás. Ele saiu corrido de Sodoma, deixou tudo para trás. Então não tinha dinheiro para mais nada. Ah, mas para tomar um vinho tinha, né? Tinha lá uma garrafinha de vinho na casa deles. É a primeira coisa que chama a nossa atenção, não é? A outra coisa é que Ló, ele só cai no pecado sexual com as suas filhas porque ele se deixa levar pelo álcool. Se ele tivesse dito não, a filha ofereceu, pai, toma aí um vinhozinho, dá uma relaxada e tal. Ele tivesse dito, não quero, então ele teria condições de poder discernir entre o certo e o errado, não teria caído no pecado. Mas como ele se deixou levar, então ele sofre na mão das suas filhas. E note também em todos os momentos essa passividade desse pai chamado Ló. As filhas de Ló pareciam estar frustradas, né? E o texto fala porque elas queriam se casar. Eu quero me casar, mas não acho ninguém, né? Eu quero me casar, não tem ninguém. As filhas estavam frustradas, tinham uma dificuldade, um problema para resolver. Aparentemente Ló não fazia nada a respeito, ou não sei se ele não fazia ou não queria fazer nada a respeito, e como não havia liderança nessa casa mesmo, então vamos nós tomar uma atitude, alguma coisa precisa ser feita, então vamos nós, filhas de Ló, tomar atitude e vamos fazer do nosso jeito, e vai dar certo. E elas então armam aquela situação sobre o seu próprio pai. Elas tomam a liderança. Isso acontece também na casa dos pais de homens frouxos, daqueles pais ou maridos que não têm liderança dentro de casa. Alguém acaba assumindo a liderança, ou é a esposa, ou são os filhos, né? Alguém vai tomar conta. Se você não tomar conta da sua vida, alguém vai tomar conta por você. Se você não tomar conta do seu lar, alguém vai tomar conta por você, e pode ser, e certamente há uma chance muito grande de ser da forma errada. Segundo, os grandes pecados sempre compreendem ou precedem a falta de confissão do nosso pecado. De novo você olha para a vida de Ló. Ló se move para a cidade de Zoar e depois ele corre na direção das cavernas. É curioso isso, porque em nenhum momento você vê Deus falando para ele, olha, vá habitar numa caverna. O texto apenas diz que eles receavam permanecer em Zoar. Por que eles receavam, o texto não nos diz. Mas algo interessante aqui é o fato de que em nenhum momento Ló retorna para Abraão. Esse seria o lugar mais seguro, estar com seu tio Abraão. Afinal de contas, Abraão era um homem que temia Deus, tinha sua família aprumada, apesar dos seus próprios erros, né? Mas tinha sua família ali, e Ló havia deixado de morar com Abraão por causa da quantidade de animais, mas agora isso já não era mais uma preocupação, não tinha mais animal nenhum, podia se voltar para Abraão. Por que será que Ló não retorna para a presença de Abraão? Abraão poderia ser uma excelente influência espiritual na vida de Ló, mas ele resolve ir para a caverna. Isso é estranho.
Quando a gente olha um pouquinho para essa história, que diz que elas deram à luz a duas crianças, Moabe e Amon, e daí duas nações dos Amonitas e dos Moabitas, e olhando onde essas duas nações se situavam, elas ficaram do lado oposto aonde Abraão se situou. Ou seja, é como se de alguma forma Ló quisesse ir na direção oposta ao seu tio. Queridos, se nós queremos tratar o nosso pecado, se reconhecemos que existe pecado, precisamos confessá-los. E precisamos também de alguém ao nosso lado para nos ajudar. A palavra de Deus nos diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para oração mútua, para combate mútuo, para nos fortalecermos uns aos outros. O que Ló vai fazer? Ele corre para a caverna. Queridos, todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos pecados, todos nós temos necessidades, todos nós precisamos uns dos outros. Não deveria ser para nós vergonha em poder dizer: eu erro, tu erras, ele erra, ela erra, nós erramos, vós errais. Todos nós, sem dúvida, temos erros. Mas é preciso tratar os nossos erros antes que eles se tornem grandes desastres, antes que eles levem ao naufrágio a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas queridas que estão ao nosso lado. Antes que nós envergonhemos o nome de Deus, é preciso tratar isso. E aí nós olhamos para a vida de Ló e isso nos chama a atenção, o quanto esse Ló fugiu da presença de Deus, fugiu da presença do seu próprio tio e o quanto ele pagou por isso. Em terceiro lugar, os grandes pecados são frequentemente racionalizados. Olha que perigo, não é? Veja o caso aqui das filhas de Ló. As filhas de Ló. Elas desonraram ao seu pai embebedando e depois cometeram um pecado imoral através do incesto. Mas o ponto é que isso não foi acidental, né? Não foi assim uma noite bebedeira geral e aí de repente as coisas aconteceram. No outro dia, e que fizemos? Foi um pecado doloso, né? Foi algo pensado, planejado, o que torna, né, o motivo torpe, o que eleva aí, né, a gravidade daquilo que elas fizeram, mas foi algo pensado. Mas veja que começa primeiramente com a racionalização do pecado. O texto diz que elas então começam a pensar o seguinte, o texto diz: ora, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Aliás, antes disso, né, versículo 31, olha, não há homem na terra que venha unir-se conosco. Espera aí, como assim, né? Que desculpa mais esfarrapada, essas mulheres iam casar com sodomitas, né? O que elas estavam procurando, afinal de contas? Né? Que tipo de homem que elas estavam procurando, a ponto de dizer que não há homem na terra para elas se casarem? Talvez se fosse alguém tão próximo de Abraão, né? Abraão tomou cuidado para que o seu filho não se casasse com alguém que não fosse, né? que viesse daquela terra, né? Dos cananeus. Então ele manda o seu servo ir buscar com a sua parentela uma esposa para o seu filho, mas isso não estava no cuidado nem de Ló, nem daquelas meninas lá. Como assim não tinha nenhum homem para se casar? Mas elas começam a racionalizar: olha, veja bem, não tem homem para a gente se casar. Não sei também qual que era a idade dessas mulheres, né, nessa altura do campeonato. Não tem mais homem para a gente se casar. Aí depois elas vão além e dizem assim: ora, vamos, né, fazer esse incesto com o nosso pai para conservarmos a descendência dele. Ou seja, agora era algo até interessante para o próprio pai, né? Nosso pai precisa ter uma descendência. Então a racionalização do pecado é assim, chega um momento que se torna mais do que justificável. É uma coisa boa, não é tão mal assim, ao contrário, eu acho que vai ser bom, que nós vamos resolver um problema dessa forma. Tadinho deles, né? A gente vai lembrar de Abraão, que através de Sara tiveram uma terrível ideia: vamos resolver o problema da descendência com Agar. E temos aí até hoje os ismaelitas, no encalço dos israelitas. E novamente então, vamos resolver esse problema, mas elas foram justificando, foram racionalizando na sua cabeça.
Não é assim também que o pecado é conosco? A gente vai racionalizando. Se você vê o dinheiro que está lá sobre a mesa, não é seu, não é? Mas você diz, bom, se o fulano deixou aí, talvez é porque não esteja precisando tanto. Olha, eu estou precisando muito. Se está aí, talvez seja até Deus dizendo, olha, tá bom, pode usar esse dinheiro aí, né? É uma solução, é só nesse momento, depois você devolve esse dinheiro. E você vai, né? Vai, daqui a pouco você vai ter 1001 motivos para pegar aquilo que não é seu, embolsá-lo e dizer, olha, estou certo. Assim são tantas outras coisas. É a pornografia, é o vício, é a bebida, é tanta coisa errada, que a gente diz, não, mas todo mundo é assim, né? O adultério começa geralmente o homem pensando, não, mas todo homem é assim mesmo. Essas coisas acontecem, todo mundo tem a sua fraqueza, né? E a gente vai se deixando justificar na nossa cabeça até cair, e aí quando vê o desastre já aconteceu. Queridos, vocês então percebam no texto que aquelas mulheres racionalizam, justificam o pecado através de razões que certamente não tem nada de razoáveis. Elas nunca buscam a Deus, elas não pedem a Deus, elas não buscam o Senhor, dizem, Senhor, olha, estamos com essa dificuldade, nos ajuda, Pai. Em nenhum momento elas querem resolver por elas mesmas. E finalmente, os grandes pecados também crescem e se espalham. Os grandes pecados crescem e se espalham. Veja primeiramente o fato de que a primeira a sugerir a ideia é a primogênita. É a primogênita que diz a mais moça, nosso pai está velho e tal. Quer dizer, aquela que deveria ser modelo para a irmã, foi ela que instiga a irmã a fazer a coisa errada. Ela que diz, vamos fazer isso. E foi um negócio pensado, e uma fez, depois ainda teve tempo para outra fazer no outra noite. Ou seja, não havia temor do Senhor naqueles corações. Algo que chama atenção também, o fato de que, da onde essas mulheres tiraram essa ideia? Da onde elas moravam. Lá em Sodoma, isso deveria ser muito comum acontecer, uma forma de resolver certos problemas. Queridos, não estranhe se isso acontecer nos nossos dias. Nós estamos muito próximos de realidades como essa serem absolutamente naturais. Na Alemanha, há um partido lá que está pleiteando a aprovação do incesto entre irmãos. Na Suécia, notícia desta semana, há um partido lá que também está levantando a questão da possibilidade de incesto entre irmãos. Ora, por que é tão ruim assim? Quem diz que é certo ou errado? Se há amor entre eles, se eles se respeitam, se eles se gostam, se há prazer entre eles, quem é você para dizer que isso é errado? Este mesmo partido que está pleiteando o incesto entre irmãos, é o mesmo partido que está pleiteando também o sexo entre pessoa e cadáver. Cadáver. No sentido de, estão pleiteando por uma lei em que a pessoa possa assinar um termo dando direito a outra de usar o seu corpo após a morte. É o que a Bíblia diz que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Totalmente loucos. Então, eu olho para a situação dessas mulheres aqui e digo, como que era a cidade de Sodoma? Não muito diferente dessa perspectiva que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, elas olharam e falaram, tem um jeito de resolver isso. E resolveram a sua própria maneira. O versículo 31 diz, então a primogênita disse, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Era essa a questão. Era segundo o costume de toda a terra. E aí, o que aconteceu? Nós vemos que elas tiveram 2 filhos, Moabe e Amon. E a Bíblia descreve esses 2 filhos como 2 nações que foram terríveis inimigos do povo de Israel. Os amonitas e os moabitas. Moabe, o rei de Moabe, foi aquele que contratou Balaão para tentar vencer o povo, fazer lá uma mandinga contra o povo de Deus. E foi Balaão quem sugeriu, e Moabe executou uma ação para tentar seduzir os homens de Israel com as mulheres moabitas.
Amon, os amonitas, foram conhecidos como adoradores de Moloque, Deus Moloque, um Deus cuja adoração consistia, em parte, em levar crianças para serem oferecidas em sacrifício em braços incandescentes. Atitude que, inclusive, Deus condenou no seu próprio povo, quando eles passaram a seguir e também agir como o povo, como os amonitas. Aí eu fico imaginando, né? Quando aquele moabinho cresceu, digamos que ele chegou lá nos seus 15 anos de idade, né, Moabe. E aí a mãe de Moabe chamou ele para dizer: olha, Moabe, eu queria contar uma coisa para você, nunca falei para você, você sempre perguntou do seu pai. Pois é, eu quero dizer para você que o seu pai, na verdade, é o Ló. Aquele que é o seu avô é, na verdade, o seu pai. Ele continua sendo o seu avô, mas ele é também o seu pai, não é? Imagina a situação, né? O Moabinho ali olhando assim: peraí, mãe, então você é minha irmã? Não, peraí, calma, eu sou meia irmã sua. Então eu sou a sua mãe e também sou a sua meia irmã. Entenda isso. Peraí, mãe, então a minha tia? É, filho, a sua tia também é sua meia irmã. Então é sua tia e a sua meia irmã. E aí o meu primo? Sim, filho, seu primo também é seu meio irmão, né? Uma família de meios irmãos, assim. Imagina a confusão na cabeça desses caras, né? Moabe de Amon, né? Ele não sabia, não tinha identidade, não tinha uma família já destroçada pelo pecado, geração após geração. E queridos, essa é a história da nossa sociedade hoje. Quando a gente vê esses casamentos que estão acontecendo, ou que se chama, né? Olha, vamos dar nome de casamento a isso, esses ajuntamentos, e aí põe uma criança no meio, como é que fica a cabeça das crianças depois, né? Quem que eu sou filho, quem que é meu pai, quem que é a mãe? Não, isso não importa, né? O que eu sou, homem ou mulher? Não, isso também não importa, você decide mais tarde o que você é, né? Se não quiser ser nada disso, quiser ser outra coisa, também não tem problema. Se quiser ser as duas coisas, também está tudo certo, meu filho. O importante é você, né, ser quem você é. Então a gente olha lá para trás e vê que isso tem história na humanidade. Mas tudo isso, meus queridos, começa pequenininho. Tudo isso é uma fenda que vai invadindo a nossa vida, pouco a pouco. É quando você deixa passar aquele pecado e não trata, vai levando para a barriga. Você fala: amanhã a gente trata disso. É quando você deixa o orgulho te dominar, você não confessa o pecado, não busca o irmão, não ora a Deus, enfim, não trata aquele negócio. Aí chega um ponto que a barragem arrebenta, e quando ela arrebenta é feio, o destroço é terrível. Aí você pode voltar para Deus e tratar com o Senhor, mas as consequências ficam, e muitas vezes ficam pelo resto da vida. Queridos, que nós possamos assim aprender com Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos de Ló, lembrai-vos das filhas de Ló, lembre de todo mundo aqui, para que você não caia nesse mesmo erro deste homem. Que Deus os abençoe. Amém.